Truques de cozinha. Oferecimento Florence. Cosa. Estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pelo canal 20 da NET e hoje a gente vai fazer um programa com 3 receitas à base de ovos. Esse ingrediente milenar que é super versátil, prático e a gente trabalhando com calma, a gente faz grandes receitas. É a base da confeitaria, é a base de boas receitas, então a gente vai fazer 3 receitas bem bacanas, uma em cada bloco. Para começar, nós vamos trabalhar com alguns ingredientes. Eu tenho aqui um pão de forma sem casca, e a gente então vai porcionar e cortar ele para a gente fazer algumas torradas. Então, legal dessa receita é a gente fazer um corte diferenciado no pão. Pode usar um aro para cortar arredondadinho, pode fazer em triângulos como eu estou fazendo, certo? Que é a torradinha acompanha as 3 receitas que a gente vai fazer hoje. É uma bela guarnição para as receitas. Então, simplesmente cortar assim. Depois de a gente cortar o pão, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho de manteiga na frigideira. Não precisa ser muito, é um pouquinho só, tá? 2 pedacinhos. Só para a gente dar o toque da manteiga e essa manteiga ajudar a dourar então nossas fatias de pão. Aqui é colocar e trabalhar então dos 2 lados. Vou botar os redondinhos também. Maravilha, é isso aí. Vou botar mais um toquinho de manteiga. Aí. Enquanto os pães vão cozinhando, o que a gente vai fazer? Muito bem, gente, eu tenho espinafre, tá? Vai fazer parte de uma das receitas de hoje. Então aqui só as folhas, sem os talos, tá? Já limpinho. Vamos aquecer uma frigideira. Pode ser feito na panela também, sem problema nenhum. Um fio de azeite de oliva, tá? Então, vamos colocar as folhas de espinafre. Pitada de sal. Pimenta do reino e vamos deixar esse espinafre trabalhando. Aí nós vamos fazer hoje ovo pochê, certo? Que é cozido na água. Aí tem um segredinho que a gente tem que colocar um pouco de vinagre branco na receita para a gente conseguir que o ovo fique perfeito. Botando o vinagre na água, a clara não forma fios, certo? E a gente vai servir com aspargo fresco, bacon e o ovo para finalizar. Uma mistura perfeita, sem dúvida nenhuma. Então, vamos começar a trabalhar com nossos aspargos. E o aspargo é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Aqui eu já tenho 2 sem a parte do talo, deixei com o talo para mostrar para vocês aonde que a gente tem que cortar, certo? Mais ou menos nessa altura, que a gente fique com o aspargo dessa maneira. Essa parte é extremamente fibrosa e ruim de comer, então essa parte a gente descarta, ou se a gente vai fazer um risoto de aspargos, a gente pode utilizar essa parte junto com o caldo para dar sabor, ok? Maravilha. Então, sempre cuidando e trabalhando com as folhas de espinafre, a gente não vai murchá-las por completo e sim cozinhar um pouquinho só para a gente ter um resultado, né, de crocância para a receita que a gente vai aplicar o espinafre. Não é para recheio, como a gente fez em outras vezes, que a gente deixa as folhas murcharem por completo. A gente quer manter a integridade da folha, porém que ela fique macia com uma certa crocância. Então o trabalho aqui realmente é rápido. Olha aí. Chegou nesse ponto,
a gente vai então... Chegou nesse ponto, a gente desliga a chama e deixamos em stand-by para a gente utilizar depois, ok? Voltamos para o nosso aspargo. Cuidando das torradinhas, vamos virando elas aqui para dar crocância e até que elas fiquem douradas. Então, com os aspargos, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um descascador ou com a faca mesmo a gente pode fazer isso. E sempre bom é ter um descascador, gente. Facilita um monte a vida da gente em casa para descascar batata, legume, cenoura, tá? Nesse caso aqui o aspargo. Então o que a gente vai fazer é simplesmente na parte do talo deixamos a flor, retiramos essa parte de espinhos que ele tem, tá? É bem rápido. E bem tranquilo. Olha só, ele tem que ficar dessa maneira, ok? Então, vamos trabalhar com os outros do mesmo jeito, sempre deixando a flor e daqui para baixo a gente retira então essa parte. Se quebrar, não tem problema, que depois nós vamos trabalhar com ele, tá? Importante que a flor fique inteira. Importante falar que a gente está trabalhando com aspargo fresco, gente. É época de aspargo, então vamos aproveitar, certo? Que realmente faz a diferença usar o aspargo fresco do que aquele de conserva que se desmancha e tem um sabor totalmente diferente do que o aspargo fresco. As torradinhas douraram, vou desligar a frigideira. Então agora o nosso programa tem 1 hora, a gente pode passar toda a técnica da receita para vocês, desde o início, para não ter problema de vocês, então, esquecerem algum detalhe e errarem a receita. Maravilha. Então, vamos limpar aqui a nossa área de trabalho. Vamos reservar então os pães. Depois a gente vai utilizar. Ligamos a chama e vamos trabalhar então com os aspargos. O que a gente vai fazer? Pegar uma faca e vamos segurar aqui e cortar ao meio, dessa maneira. Então, pegamos a parte da flor, seguramos firme com a faca, a gente vai deitando o corte e cortamos ao meio, certo? Quem quiser deixar ele inteiro pode ser também, ou cortar em pedacinhos menores, mas esse é o efeito que eu quero, é assim que eu vou trabalhar. E é assim que a gente trabalha, pensando como é que ele vai ficar na hora de a gente empratar, certo? Ok. Ok, então, feito o corte dos aspargos, a frigideira já está aquecendo. O que a gente vai fazer? Mais uma vez, manteiga. Vamos deixá-la derreter até espumar. E aí, a gente acrescenta então nossos aspargos frescos. Vamos temperar com sal, pimenta do reino. Importante é não cozinhar até que eles fiquem molengos, e sim que eles fiquem firmes e crocantes. Esse é o truque de cozinha.
Maravilha. Então, vamos botar o espinafre para lá. Temos uma água fervendo aqui, vamos ligar a chama para ela ferver. E como eu falei, para fazer o ovo pochê, a gente precisa um pouco de vinagre branco. Então, na água que está fervendo, a gente vai acrescentar mais ou menos uma colher de vinagre branco. De sopa, uma colher de sopa de vinagre branco. Sempre cuidando dos nossos aspargos. E quando a gente fala em ovos, a gente usa os ovos da Granja Bump, do meu amigo Daniel Bump. Sem dúvida nenhuma, um cuidado todo especial na produção de ovos, né? Uma granja que tem realmente uma responsabilidade no trabalho que é feito. Então, se você for comprar ovos, quer um ovo de qualidade, sem dúvida nenhuma, Bump é a marca que você deve comprar. Maravilha! Muito bem, mais uma vez vamos pegar um ovo, então vamos quebrar, como eu falei, dentro de outro recipiente, para não ter problema da gente ter um ovo, né, que já passou do tempo e estragar a nossa receita. Para fazer o ovo pochê eu vou precisar de uma colher e uma concha. Tá? Vamos finalizar o nosso aspargo aqui. Ok, já reservo. A água está fervendo. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, baixar o fogo da água, tá? E aí, eu vou fazer um redemoinho aqui na água. Porque a clara tem que envolver a gema, certo? E dessa maneira a gente faz com que a clara vá girando, girando, girando e vai envolver a gema, então, do nosso ovo pochê cozido na água. Fizemos o redemoinho, colocamos o ovo dentro da concha e largamos o ovo aqui no meio. E a clara já está envolvendo, então, a gema. É exatamente isso que a gente estava buscando. Vamos pegar uma escumadeira. Baixa o fogo. E aí eu vou ter que pegar essa frigideira. Vamos pegar um prato para nós empratarmos. Vamos pegar um pratinho então para a gente retirar o ovo aqui da água. Olha só. Ele tem que ficar dessa maneira. A clara envolveu por completo a gema, certo? E eu estou colocando num pré-pratinho aqui para a gente depois não ter líquido na hora de a gente empratar aqui. Então vou reservar aqui ao lado. Vamos colocar os aspargos para a gente finalizar o prato, a primeira receita do programa de hoje. Então a gente coloca os aspargos. Depois a gente vai acrescentar as fatias de bacon. Maravilha. E finalizamos então com o ovo por cima. E é o que a gente faz. Com a faca a gente corta. E tem que acontecer isso, gente. Olha só, o ovo realmente abrir e se desmanchar. O que a gente pode fazer é acrescentar aqui, então, uma torradinha e, se quiser, então, uma cebolete, só para a gente ter, então, a finalização
dessa receita. Então, encerramos a primeira receita de hoje, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com truques de cozinha. Estamos apresentando Truques de Cozinha. Voltamos a apresentar Truques de Cozinha. Muito bem, gente, estamos de volta e agora a gente vai fazer uma receita que é omelete soufflé. Muito fácil de fazer e tem só uma técnicazinha das claras em neve que a gente vai ensinar para vocês. Vamos preparar os ingredientes. A gente vai precisar de folhas de tomilho. Tomilho sempre fresco, sempre trabalhar com as ervas aromáticas frescas é importante. Aproveitar para falar que a agenda dos cursos de abril da Escola de Gastronomia Truques de Cozinha já está no ar, então você pode conferir no truquesdecozinha.com.br. Os cursos realmente foram muito bem selecionados para esse mês de abril e vale a pena você vir conferir. Lembrando que a Escola de Gastronomia Truques de Cozinha, ela trabalha com bancadas individuais e os cursos são de uma noite. Então você escolhe o módulo que você quer fazer, não precisa ficar fazendo uma semana de curso, não, você vem no dia que você pode. É fácil se inscrever, entra no site, se inscreve, se cadastra, recebe a confirmação do curso que você se cadastrou e é só vir fazer a aula. Não precisa trazer ingredientes, não precisa trazer utensílios, a escola disponibiliza tudo para os alunos. Importante falar que são 20 bancadas individuais, em que cada aluno fica na sua bancada com seus utensílios, os ingredientes que a escola fornece, avental da escola e você faz a receita junto com os chefes. Sempre 2 receitas em cada aula, lembrando que são módulos de uma noite. Então, risotos, peixes, frutos do mar, carnes, pizzas, sushi e diversas receitas que a gente faz aqui na escola. Entre no site e conheça um pouquinho mais da Escola de Gastronomia Truques de Cozinha. Muito bem, gente, separamos as folhas de tomilho, ok? Eu separei aqui 3 ovos, as claras separadas das gemas. Então, a gente vai trabalhar com a clara e com as gemas separadas, ok? Tem um pedaço de um bom parmesão aqui, eu vou ralar, porque eu vou utilizar também parmesão nessa receita. Sempre a gente utiliza um parmesão ralado na hora. É bom a gente ter sempre um pedaço de um bom parmesão para a gente fazer as nossas receitas e ralar na hora, né? Faz uma grande diferença. Ok? Vou pegar um potinho aqui, já separar então o parmesão. No primeiro bloco, eu peguei espinafre, só as folhas de espinafre. O que a gente fez? Deu uma suada nessas folhas que a gente vai utilizar nessa receita. Importante falar que essa omelete soufflé, o que acontece? A gente pode fazer vários recheios. Eu vou fazer 2 versões hoje para você aprender. Você pode fazer diversos recheios e aí a criatividade entra com força total. Abra a geladeira, puxa os ingredientes, um presunto de Parma. O que você tiver dentro da geladeira você pode utilizar como recheio nessa receita. Tem aqui camarão e a gente vai também utilizar no terceiro bloco para fazer ovos mexidos e a gente vai utilizar o camarão e ovos mexidos também. A gente pode brincar com a criatividade com diversos recheios. Então, para começar, vamos pegar um bowl, um fouet e vamos bater as claras em neve. Quem quiser fazer na batedeira também pode. Então, agora o trabalho é bater até que as claras fiquem firmes e a gente consiga virar esse bowl sem as claras caírem. Então, vamos lá. O trabalho é bater agora. Importante usar uma pitadinha de sal nas claras. Então, quando chega nesse ponto que a gente vira e não cai, tá? A clara está perfeita. Reservamos. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem cogumelo fresco aqui. Vamos, então, laminar o cogumelo. Já vou ligar uma frigideira. Que é um dos recheios, então, que a gente vai utilizar na nossa omelete soufflé.
e fica extremamente saboroso. Vamos deixar a frigideira aquecer um pouquinho, um fio de azeite de oliva. Acrescentamos então os cogumelos. Sal. Pimenta do reino. E agora, então, saltear esses cogumelos, tá? Até que eles cozinhem, fiquem firmes e não se desmanchem. Eu. Então, gente, olha só. Douradinho, mas com a consistência certa, ok? Vamos reservar. Agora, a gente já está com um dos recheios prontos. Nós já estamos, então, com os cogumelos que a gente vai rechear uma omelete soufflé. Temos o espinafre que a gente vai rechear outra, para fazer 2 exemplos para vocês. Então, as bases dos recheios estão prontas. E mais o queijo que a gente ralou aqui, que a gente vai colocar junto com o espinafre. Agora vem o truque, a técnica dessa receita, certo? Nós temos as claras que a gente bateu em neve, nós temos as gemas. E aqui você pode temperar as gemas com o que você gostar. Gosta de orégano? Coloca um pouquinho de orégano. Aqui eu vou usar então tomilho, certo? Tomilho, pitada de sal, pitada de pimenta. Aí, vamos pegar um garfo, misturar então essas gemas. Maravilha. Agora vem o truque. Então, com uma espátula, a gente vai acrescentar as gemas, tá? E aqui a gente não tem que mexer muito rápido, é devagar. Então, incorporar essas gemas, as claras, para deixar esse aspecto airado, tá? Aqui que vai dar esse toque soufflé da receita. Esse é o truque, essa é a técnica. Então, devagar, a gente vai incorporando as gemas com as claras. Tem que ficar dessa maneira. Feito isso, vamos aquecer uma frigideira. Manteiga. Vamos deixar a manteiga derreter. Quando ela começar a criar espuma, então a gente vai acrescentar a nossa mistura. Importante falar, 3 ovos para esse tamanho de frigideira rende 3 omeletes. E essa não é a omelete comum, gente. A omelete comum se faz de uma maneira diferente. A gente mistura os ovos e faz ela normalmente, certo? Só com os ovos batidos, com a clara e a gema misturadas. Nesse caso a gente bateu as claras separadas das gemas, certo? Importante, essa é a diferença. Então vamos lá, gente. Começou a espumar a manteiga, a gente vai acrescentar então a mistura e com a espátula mesmo a gente vai espalhando aqui até formar a nossa omelete, usando simplesmente o fundo da frigideira. Agora, com a chama ela vai firmar e depois a gente vai trabalhar o recheio.
Enquanto a nossa omelete vai cozinhando, vamos falar então do primeiro festival da cerveja artesanal da Serra Gaúcha, organizado pelo Truques de Cozinha. Então como é que vai funcionar? É um jantar harmonizado com cervejas, um jantar com um cardápio todo desenvolvido pelo Truques de Cozinha. E nós vamos receber o César Adames, que é um especialista em charutos, destilados e cervejas artesanais. Então, gente, para você ter mais informações sobre esse festival, vai acontecer dia 4 de abril, ok? Então, maiores informações pelo site truquesdecozinha.com.br ou ligue direto para o telefone da escola que a gente passa todas as informações para vocês. Lembrando, dia 4 de abril, primeiro festival da cerveja artesanal, e vai ser muito bacana porque você vai degustar boas cervejas harmonizadas com as receitas que a gente vai servir, e também vai ter vários estandes com cervejas diferentes para você poder adquirir os seus produtos e conhecer um pouco mais da cerveja artesanal, que realmente vale a pena, com esse profissional que está vindo de São Paulo, conhecer um pouquinho mais dessa arte que é a arte da cerveja. Beleza, gente. Tá douradinha? O que a gente vai fazer então? Vamos usar o espinafre para rechear. Um bom parmesão. E aí, quando ela está soltinha, é importante fazer numa frigideira antiaderente, então, com a ajuda de uma espátula, a gente fecha, segura um pouquinho, e ela vai ficar macia por dentro, né? Airada, com todo esse recheio maravilhoso. Então, vamos pegar um prato aqui, já empratar a primeira, para depois a gente já fazer a nossa segunda receita. Olha só. Muito fácil de fazer. Então, vamos fazer a segunda receita. Um pouquinho de manteiga. Quando a manteiga espumou, a gente vai acrescentar, então, a nossa mistura. A ajuda da espátula, a gente vai preenchendo o fundo da frigideira. Maravilha. E agora então, mesmo processo. Deixar dourar na parte de baixo e depois fazer o recheio. Importante, gente, olha só. Fica soltinha na frigideira, por isso a gente usa antiaderente, ok? Vamos acrescentar então os cogumelos que a gente salteou, um sal, pimenta do reino. E aí a mesma coisa, com a espátula, a gente vira por cima. Mantém mais um pouquinho aqui para finalizar o cozimento. Quem gosta mais clarinha pode fazer mais clarinha, quem gosta mais tostadinha pode fazer mais tostadinha, sem problemas. E aí você pode usar as torradinhas que a gente fez no primeiro bloco. Como guarnição. Um galinho de alecrim. Um galinho de tomilho. Tá aqui então omelete soufflé com 2 recheios, e a ideia é a gente se divertir com esses recheios, trabalhar outros ingredientes, certo? Mas a técnica de fazer essa omelete diferente você já aprendeu. Então use a criatividade e bote em prática, que realmente é uma iguaria. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com o último bloco desse Truques de Cozinha especial, falando sobre ovos. Estamos apresentando Truques de Cozinha.
É com satisfação que os diretores da FISA Incorporadora, Lorier Pascoal, André Beiler, Everton Deboni Santos e Joab Cheruti recebem a todos nesta noite que oficializa a entrega do Centro Empresarial Recreio Cruzeiro por meio do descerramento da placa inaugural. A importância do Recreio Cruzeiro, o que é? É um centro comercial com mais de 100 salas aéreas, 4 salas térreas, 2 andares de garagem. É um empreendimento num lugar, vamos dizer, há pouco tempo que não dizia muito, e hoje o prédio diz por que estava aqui, por que nós estávamos certos investir nesse empreendimento, que estamos com 100% da sala vendida, satisfação de quem comprou sala, saber que hoje esse bairro tem um novo marco, um prédio que vai dar cara nova para o bairro e sem dúvida trará novos projetos desse padrão. A segunda etapa são também mais 72 salas aéreas, aí com a entrada pela outra rua, são halls distintos, que vai ocupar toda a estrutura que existe na primeira etapa, estacionamento rotativo, vai ter vaga individual e vai compor arquitetonicamente mais bonito ainda, porque as duas torres ficarão bonitas. E hoje não se tem mais dúvida, quando lançamos esse prédio, há 3 anos atrás, era um lugar que causava um pouco de dúvida. Hoje não tem mais, a gente sente muita alegria nisso. O prazo para nós, a gente bate, insiste, porque é padrão nosso e não é fácil chegar no prazo hoje, é uma cultura que a gente tem enraizado na empresa e não vai abrir mão disso. É uma correria e temos que ir atrás e a gente dá um jeito de entregar. O nosso DNA não permite mudar isso. O perfil do público, ele é bem variado, mas nós temos aqui, por exemplo, 2 andares corporativos. Um andar de um escritório de advocacia e outro andar de uma empresa da região, que comprou um andar inteiro, não sei de que forma vai atuar. Temos advogados, arquitetos renomados, dentistas, escritório de contabilidade. Ele pulverizou bom, pega quase toda a fatia da sociedade, psicólogos, então ele inclusive tem uma área de alimentação que a pessoa já comprou, pensando em atender a demanda interna. Então já gerou o negócio do próprio negócio. Como todo empreendimento é uma alegria. Esse eu tenho um quesinho especial porque foram 2 anos de negociação, eu comentei na entrega, que quem passa fora pensa que lá fiz a construir um prédio, o terreno estava sobrando. Terreno difícil, que estava parado. Quem lembra na cidade, esse Tapume, quantos anos parado aqui, o tempo que eu demorei para conseguir convencer a diretoria a aceitar que isso aqui poderia ser bom para eles, que não dava renda, e hoje eles já estão com essa sala alugada para o Banco do Rio Grande, e com os senhores vão alugar outra sala. É uma alegria ver a coisa acontecer. A visão da FISA foi, com mais essa obra, conseguir contribuir para o crescimento e desenvolvimento dessa região. Nós podemos ver que aqui se localizou já um núcleo financeiro, vários bancos na nossa obra e nas obras vizinhas. Então esse é um grande passo, foi uma grande visão da FISA com relação a esse empreendimento. Realmente o sucesso dessa fase, com 100% vendido, nos levou a criar o Cruzeiro 2, que está sendo lançado em breve, nos próximos meses, e que vai contemplar o mesmo público que procurou aqui e não pôde mais ser atendido. Então nós vamos multiplicar esse sucesso, vamos dobrar esse sucesso com o Cruzeiro 2. É uma enorme alegria para a FISA estar entregando mais esse empreendimento, mais uma obra de excelente nível dentro do prazo. Esta semana a gente vai comemorar aí mais um outro empreendimento sendo entregue e está sendo uma frequente muito grande. É uma alegria, uma satisfação. Voltamos a apresentar Truques de Cozinha. Estamos de volta, esse é o Truques de Cozinha. O último bloco, a gente vai trabalhar então com ovos mexidos e eu vou ensinar a trabalhar com ovo de codorna de uma maneira diferente. Geralmente a gente faz o ovo de codorna cozido na água, descasca, e essa é a maneira que a gente conhece. Você já ouviu falar de fritar o ovo de codorna? Fica bem bacana para a gente fazer canapés e também outras receitas.
Para fazer o ovo de codorna frito, a gente vai aquecer uma frigideira e para quebrar a casca, a gente vai precisar de uma faca. Então, com a faca a gente quebra o ovo, corta um pouquinho. E aí, para fazer um efeito bacana, a gente vai usar o aro. Ou então você pode fritar ele normalmente. Vamos colocar um pouquinho de manteiga então na frigideira. Tá? Para fritar ele normalmente, simplesmente então abrir. Você não vai conseguir quebrar a casca do ovo de codorna sem o auxílio da faca, ok? Então, pitada de sal. Depois eu vou fazer um com aro, que daí a gente dá o formato arredondado do ovinho no aro. Enquanto isso, eu tenho aqui camarão, que a gente vai usar na receita dos ovos mexidos. Então, também é uma receita que você pode fazer com outros recheios. Ou simplesmente os ovos mexidos clássicos. Que aí tem um truquezinho que a gente vai ensinar para vocês. Então, dessa maneira o que a gente pode fazer é pegar uma torradinha daquelas que a gente fez no primeiro bloco e usar dessa maneira. E aí, mais uma vez, vamos pegar mais um ovo com o auxílio da faca, que é a única maneira que a gente tem de abrir. Vamos colocar o aro no meio da frigideira. E aí ele vai ficar no formato redondinho. E existem locais aqui em Caxias, por exemplo, o Azevedo Ribeiro ali atrás da rodoviária, que vendem os jogos de aros de vários tamanhos. É legal a gente ter, para a gente poder montar os pratos quando a gente for empratar, né, poder dar formato em algumas receitas. Então, pitadinha de sal, pimenta do reino. E é isso, gente. O ovo é bem versátil, realmente fácil de trabalhar e a gente faz várias receitas. Importante falar que na confeitaria o ovo entra com bastante força também, né? Aí depois que a gente cozinhou o ovo, então a gente retira, bota na área de trabalho. Com a faca a gente corta ao redor. E aí olha só, gente, que legal que fica. Redondinho, bonitinho. Pega mais uma torradinha. E a gente pode fazer canapés e várias receitas dessa maneira. Ok? Sensacional. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aquecer a frigideira. Temperamos o camarão com sal. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vou colocar um pouco de azeite de oliva no camarão. Assim a gente evita fumaça excessiva. Daí o azeite não entra na frigideira quente, não vai queimar e não vai fazer fumaça. Então, a maneira que a gente tem de trabalhar realmente é botando um pouquinho de azeite no ingrediente. Seja um fruto do mar, seja um grelhado, a gente diminui bastante a fumaça dessa maneira. Então aqui é saltear o camarão, lembrando que o camarão, como a gente já falou várias vezes, tá? É um ingrediente que perde umidade muito rápido e se ele perde umidade, ele vai ficar borrachudo. Então o camarão rosou, ele está pronto. Enquanto a gente vai trabalhando com o camarão, vamos assistir um momento Truques de Cozinha Florence. No momento Truques de Cozinha Florence de hoje, nós vamos trabalhar uma receita muito legal para o verão, as águas aromatizadas. Então a gente vai abrir o pêssego, retirar o caroço delicadamente, não precisa picar, não precisa retirar a casca, e aí a gente vai colocar numa panela. Panela simplesmente com água e vamos deixar ferver.
Deixa ferver por um tempo, alguns minutos, de 5 a 10 minutos no máximo, e aí deixa esfriar para depois colocar na jarra, para não ter perigo da jarra quebrar. Tá a água na jarra, nós vamos colocar ramos de hortelã fresca. Aqui a gente pode escolher hortelã, menta, conseguir balancear aquele doce do pêssego com o frescor da hortelã. Já para a água de canela com anis é mais fácil ainda. Então a gente entra com ramos de canela e com pedaços de anis. A gente vai repetir o procedimento de colocar uma água mineral na panela. Aqui é bem importante falar isso, nós não vamos utilizar canela em pó nem anis em pó, porque a gente tem que retirar esses elementos depois. Uma vez fervido, nós vamos deixar esfriar exatamente igual a de pêssego, colocar na jarra, e então essa jarra vai para a geladeira. Da mesma maneira a gente pode servir com gelo. Então, como vocês puderam conferir, são receitas muito versáteis que a gente pode trocar os sabores das águas e uma bela alternativa para aproveitar o verão. Então, gente, olha só, camarão rosô, ele tá pronto, é isso aqui. Lembrando que frutos do mar a gente tempera com sal, pimenta do reino, um azeitinho de oliva. Quem gosta de limão pode acrescentar, mas o limão rouba a cena, porque o camarão tem um sabor bem suave e se a gente acrescentar limão, o limão vai roubar a cena, ok? Isso para peixes, para frutos do mar, trabalhe da mesma maneira. Vamos reservar aqui, já vamos pegar outra frigideira, deixar aquecendo, tá? Enquanto isso, vamos quebrar 2 ovos. Primeiro vai pro bol. Para não ter problema a gente estragar, né? Um ovo estragado. Então, estão ok. Sal. Pimentinha do reino. Vou pegar um garfo aqui. E aí preparamos os ovos, então é simplesmente misturar a gema com a clara. Dessa mesma maneira a gente faz a omelete tradicional. Mas nós vamos fazer ovos mexidos, uma bela pedida para café da manhã e para jantares, né? Coisas mais leves. Afinal de contas, o ovo é saudável e a gente deve degustar então ovos na nossa dieta diária. Vamos utilizar uma espátula de silicone para não riscar a nossa frigideira antiaderente. É importante a gente ter cuidado com nossos utensílios, nunca cortar nada dentro da frigideira para não riscar e começar a descascar. Se a gente tiver cuidado, realmente a gente vai ter utensílio por bastante tempo. Vamos acrescentar os ovos. E aí, gente, vai empurrando, certo? E trabalhando dessa maneira. Acrescentamos então o camarão, vamos deixar esse com o rabinho para a gente usar na decoração. E aqui você pode utilizar diversos recheios. Para finalizar, um pouco de creme de leite e a gente desliga a chama então para fazer a mistura. Maravilha. Agora está pronto, então vamos pegar um prato, uma colher, para a gente poder empratar a nossa receita. Maravilha. Usamos então o camarãozinho para finalizar aqui. Pegamos um pouco de cebolete.
Ok? E finalizamos então com a cebolete. Então, ovos mexidos. Fizemos ovo pochê no primeiro bloco, omelete soufflé no segundo bloco e ovos mexidos com camarão no terceiro bloco. Para mim é um prazer fazer esse programa e aguardo vocês a semana que vem. Até a próxima. Truques de Cozinha. Inédito. Toda segunda-feira, 20 horas. Truques de Cozinha. Oferecimento Florence. Cosa.